Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nochique e nesse vídeo eu estou trazendo um chale feito com fio prisma. Eu usei um novelo inteiro, aqui no caso foi a cor 9831 e ele ficou assim, gente, ele ficou com 1 metro na parte maior e 60 centímetros de queda, né? 60 centímetros aqui. O efeito que o ponto dá é bem legal, né? Com o degradê do prisma, ficou bem legal, não é mesmo? Então, gente, esse chale, ele não é difícil de fazer, não. E eu usei a agulha número 4,5. Você pode usar, sempre, né? Como eu falo, você pode usar o fio e a agulha que você preferir, ok? É só você ir se guiando pelo tamanho que você quer que fique, tá bom? Gente, vamos ver como faz? Meus amores, essa peça nós começamos com laço mágico, 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto alto, mais 3 pontos altos. Aí nós chegamos no meio da carreira, onde nós fazemos 3 correntinhas e repetimos os 4 pontos altos que fizemos do outro lado, porque as 3 correntinhas equivalem a um ponto alto, né? Como eu falei. Aí nós acabamos essa carreira, puxa o laço mágico, ajusta ele direitinho, vira a peça. E aí nós começamos com 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto da carreira. Fazemos um aumento no início e um no final da carreira. Então, são as 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar da base. E fazemos os 3 pontos altos da sequência que a gente tem na carreira de baixo, né? Fazemos até o último ponto alto antes das correntinhas. Fazemos 2 pontos altos nas correntinhas, repetimos as correntinhas centrais, que aqui no caso você pode fazer, se você quiser, 3 correntinhas ou 2 correntinhas, não faz diferença. Aí vamos repetir, né? Como sempre nessa peça, um lado igual ao outro. Então a gente faz 2 pontos altos na correntinha, na sequência os 3 pontos altos da base. E eu falo 3 porque o último, o quarto, que é a correntinha inicial da carreira anterior, nós vamos fazer com aumento, né? Nós vamos fazer 2 pontos altos nele aqui, olha. Igual lá do outro lado. A gente faz um aumento no início e um aumento no final de todas as carreiras enquanto elas estiverem sendo assim em pontos altos. Viramos a carreira e vamos repetir isso, gente. Essa peça, a parte que é em pontos altos direto, é só isso. Começa com 3 correntinhas, um ponto alto de aumento no mesmo lugar. Seguimos o número de pontos altos que a gente tem na carreira de baixo. E aí lá no centro da peça a gente faz o aumento, né? Faz os 2 pontos altos na correntinha. 2 ou 3 correntinhas centrais. 2 pontos altos novamente e vamos levar isso até o tamanho, até chegar ao tamanho que você quiser para o seu chale, para a parte de pontos fechados. Vai ser só essa a repetição. Meus amores, depois de 27 carreiras, eu cheguei a 40 centímetros desse ponto, como eu expliquei para vocês. Começa com 3 correntinhas, faz um ponto alto na base das correntinhas, né, iniciais, acompanha quantos pontos altos tiver na carreira até o último, na primeira metade, faz 2 pontos altos na correntinha da carreira anterior. Aí você pode fazer, conforme você preferir, 2 correntinhas ou 3 correntinhas no meio, e aí você repete 2 pontos altos na correntinha central, acompanha quantos tiver na carreira anterior e faz 2 na ponta, no final da carreira. Toda a peça eu fiz assim, olha lá, e ficou retinha. Se você tiver problema com isso daqui, se tiver descendo, é porque ou o seu ponto tá largo, ou o seu ponto é largo, ou você está fazendo mais pontos.
Já aconteceu, gente, da pessoa virar para mim e falar, olha, não sei o que está acontecendo, eu não estou fazendo nada errado, blá, blá, blá. A pessoa me manda foto e tinha ponto a mais, sim, tá bom? Observa bem direitinho isso, carreira a carreira, porque um pontinho acaba fazendo diferença. Ou então, teu ponto é mais largo e aí você pode ou desmanchar a peça toda, dependendo do tamanho, diminuir a agulha, ou em algumas carreiras, aqui no caso que eu estou fazendo um ponto só a mais, algumas carreiras você não faz o ponto de aumento, tá bom? Alterna, uma carreira você faz aumento, outra carreira você não faz aumento. Então vamos deixar de papo e vamos começar o pontinho aqui. O que acontece? Aqui nessa beira eu vou fazer uma divisão de pontos de motivo de 8 mais 1, né? Porque são os da beira. Eu não contei exatamente quantos pontos eu tenho, mas eu vou distribuir isso aqui, tá bom? Para ficar certinho, sem ficar franzido, nem faltando nada. Então, vamos lá. Se acontecer, eu mostro para vocês. E se não acontecer comigo e acontecer contigo, você me procura, tá bom? Que a gente desenrola. A gente vê. Sansão hoje louco para variar. Então, vamos lá. Começamos com 4 correntinhas. Mais 4 pontos altos duplos no mesmo lugar. Depois dos 4 pontos altos na beira, no início da carreira, eu vou pular 1, 2, 3 pontos altos da base. No quarto, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo lugar. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pular 3 pontos da base, no quarto eu vou fazer 9 pontos altos duplos, no mesmo lugar. Bom, vocês lembram que lá no início eu falei, né, que nós vamos precisar de 8 pontos da base mais 1, né? É isso daqui que eu falei, olha lá, o primeiro, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí nós vamos repetir esses 2 lequinhos até chegar lá no meio, que eu vou precisar que no meio seja um leque desse. Bom? Então, vamos lá. Aí eu pulo 1, 2, 3. No quarto ponto, eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí eu pulo 1, 2, 3. No quarto, eu faço 9 pontos altos duplos. E vou fazer essa alternância. Uma vez os 9 pontos altos duplos, na vez seguinte, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, até chegar lá no meio. Então, meus amores, como eu falei, eu preciso ter aqui no meio esse leque. E por sorte, olha aqui, 1, 2, 3, 4, que eu faço um lequezinho, né, desses 2 aqui, 1, 2, 3, 4. Aí, o que eu posso fazer aqui para dar uma distribuidinha melhor? Pulo 1, 2, 3 no quarto ponto. Eu faço 2 pontos altos, as 2 correntinhas e os 2 pontos altos no ponto alto seguinte. Assim eu distribuo uniformemente, né? E aí você pode fazer isso na sua peça, se você tiver um número diferente de pontos, você ir fazendo isso mais vezes pela peça inteira. Olha lá, eu não precisei. Mas se for o caso, não tem problema. Tá bom? Aí aqui no meio, se eu tô fazendo leques de 9, aqui no meio eu vou fazer 9, 8, eu vou fazer 19 pontos altos duplos. Eu vou fazer um lecão aqui. Eu vou repetir exatamente o que eu fiz aqui, só que ao contrário. Então, eu vou começar com 1, 2, 3, 2 pontos altos, 3 no quarto, né? No quarto ponto de base, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos no seguinte. Eu vou repetir o que eu fiz aqui ao contrário, você vai repetir o que você fez aí ao contrário. Por ao contrário, né? Aqui foi de um jeito, aqui vai ser como se tivesse, né? Então, vamos lá. Aí eu fiz o meu primeiro leque, começo, né, vou fazer 2 laçadas, 1, 2, 3, vou fazer 9 pontos altos duplos aqui, e vou fazer isso até o final da carreira. Fazer essa repetição, né, até o final da carreira. A carreira seguinte do lequezinho, eu vou fazer o seguinte, aonde tem
ponto alto duplo, eu vou acompanhar com pontos altos. E esse lequezinho eu vou manter. Então, eu faço 3 correntinhas, mais 4 pontos altos. Aqui eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E vou seguir isso acompanhando por toda a carreira. Olha lá, o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, eu fiz centralizado. Aqui eu vou fazer 9 pontos altos e vou fazer o leque como eu fiz aqui e fazer isso por toda a carreira, gente. Então, meus amores, acabei a segunda carreira. Quando eu gravei o início da primeira, eu falei que eram 5 pontos altos, né? 4 correntinhas, mais 4 pontos altos duplos no início, no leque do início e do final, mas depois fazendo eu vi que estava errado. Então eu desmanchei, mas para não ter que gravar de novo, eu devo ter posto na edição, né, o certinho, que é um leque, a gente começa com um leque de 9. Então nós fazemos 4 correntinhas e 8 pontos altos duplos aqui no primeiro ponto, no início da carreira e no final da carreira. São 2 leques de 9 pontos também. Aí eu já terminei a segunda carreira, daquele jeito como eu falei para vocês, fazendo um ponto alto em cada ponto alto duplo da carreira anterior e mantendo a coluninha aqui como eu chamo, né? Fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos nas 2 correntinhas do leque menor da carreira de baixo. Então, a carreira de cima, né? A terceira carreira aqui, e no caso todas as outras, porque todas as outras vão ser, todas as outras ímpares, né, daqui dessa parte, vão ser, como eu vou explicar para vocês agora, só que sempre com mais leques, né, sempre com os aumentos. Então vamos lá, a gente começa a carreira com 4 correntinhas, 8 pontos altos duplos aqui no primeiro ponto, né, que a gente vai fazendo o aumento aqui do chale. Então, meus amores, fiz meu leque inicial da carreira com 4 correntinhas e 8 pontos altos duplos. Aí eu vou pular 1, 2, 3 pontos da base e no quarto ponto, que é exatamente o meio do lecão da carreira de baixo, eu vou fazer uma coluninha dessa. Então, aqui eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Feito o meu leque menor no centro do leque maior da carreira anterior, eu vou fazer esse leque de 9 pontos altos duplos aqui. Eu sempre vou fazer o oposto, o leque oposto no centro, né, do leque da carreira de baixo. Então, aqui é o leque de 9, eu faço o menorzinho. Aqui é o leque menorzinho, eu faço o leque de 9 pontos altos duplos. E faço isso por toda a carreira. Já já eu volto para explicar para vocês lá o centro, o aumento do centro lá do bico, da quina, como preferir chamar, lá do chale. Eu mostrei, né, como fazer as 2 primeiras carreiras, né? E a terceira eu falei que era só fazer o oposto, né, da carreira anterior. Onde tem a concha grandona, fazer a concha pequenininha em cima. Onde tem a concha pequenininha, fazer a concha grandona em cima. O início sempre a mesma coisa, vai ser até o final. A carreira par sempre a mesma coisa, a carreira ímpar sempre a mesma coisa. Na carreira ímpar nós fazemos 4 correntinhas e 8 pontos altos duplos. E na sequência, né, a conchinha mais estreita. E na carreira ímpar a gente faz, como eu mostrei para vocês, a gente acompanha, nós vamos fazer aqui 9 pontos altos, tá bom? E aqui no meio, como é um colchão duplo, né, que nós fizemos aqui 17 pontos altos, né, eu acho que lá no início eu falei 19, então eu vou escrever na edição o número certo de pontos altos duplos. Como tem 17 pontos altos duplos aqui, tem 17 pontos altos na segunda carreira do acabamento, e aqui eu fiz, né, o leque grandão, tirar a agulha aqui para, né? O leque grandão na última conchinha mais estreita. Aí eu pulei 3 pontos, no quarto fiz
o meu leque menor, né, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo ponto. E aí aqui no centro eu dividi os 17 pontos altos em dois pontos. No primeiro eu fiz 9, no segundo eu fiz 8. E aí aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. E a quarta carreira, eu acompanho, como eu falei, as carreiras pares sempre acompanham a carreira anterior. As coluninhas menores mantêm, as colunas maiores, ou seja, as conchas maiores, se preferir chamar de concha, onde tem pontos altos duplos, nós fazemos pontos altos. Só isso. E aí, meus amores, é essa a repetição dessas duas carreiras até chegar ao tamanho que você quiser do seu chale. Quantas carreiras você quiser. Terminando, né, com a carreira de pontos altos na repetição, sem ser nessa daqui é a ímpar, a gente termina com a par e depois eu vou voltar para mostrar para vocês a carreira de acabamento em pontos baixos. E acabou o chale. Então, seus lindos, um novelo deu para aquela quantidade de pontos altos mais 5 pares, 1, 2, 3, 4, 5 das conchas, porque cada concha é feita de 2 carreiras, né? Para o que tem ainda do novelo, eu acho muito arriscado fazer a 6ª carreira de concha, já que eu quero fazer uma carreira de arremate. Então, eu vou parar por aqui com uma carreira de pontos baixos. Aqui eu cheguei até a 5ª carreira, mantendo os pontos do mesmo jeito que eu expliquei para vocês. A primeira carreira sempre da concha de pontos altos duplos, alternada com a coluninha de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E a carreira seguinte da concha, a segunda carreira da concha, mantém a coluninha com pontos altos e correntinha e faz pontos altos aonde tem ponto alto duplo. Só isso aqui. O início da carreira e o final também eu expliquei para vocês, o aumento lá no meio também expliquei para vocês. Eu acho que até mais de uma vez, mas se tiver alguma dúvida, me procura, tá bom? Que a gente esclarece. Então vamos lá. Última carreira, carreira de arremate. Eu começo com uma correntinha só, porque eu gosto de fazer uma correntinha em início de carreira de pontos baixos. Se você quiser, você faz 2, que é o usual, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Eu não fiz o 9º, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui no meio um picôzinho. Então, eu faço 4 pontos baixos. Se a sua concha tiver 9 pontos, você faz o picô sobre o ponto central, tá bom? Então, vamos lá. 4 pontos baixos. Aí eu vou fazer 5 correntinhas. Um picô, ou seja, um ponto baixo na primeira correntinha. E sigo fazendo os outros pontos baixos dessa concha. Aí, nessa conchinha menor, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Aí eu faço mais um ponto baixo aqui nas correntinhas. Aí eu faço as minhas 5 correntinhas. O ponto baixo lá na primeira. E aí eu vou repetir um ponto baixo nas correntinhas. E um em cada ponto alto. E aí é só isso, meus amores. Fazer um picô no meio de cada concha. Só isso aqui. Até chegar no final do V, né? Do V do triângulo do chale. Depois de fazer toda a volta, como eu expliquei para vocês, fazendo as 6 correntinhas, o picôzinho e seguindo o resto em pontos baixos, o picôzinho centralizado nas colunas, eu estou fazendo aqui uma carreirinha de pontos baixos na parte de cima. Então, eu estou fazendo o seguinte, para cada lateral de ponto alto duplo, eu estou fazendo 4 pontos baixos. E nas laterais do ponto alto, eu fiz 2, porque eu achei melhor assim, gente. Eu vou testando
na peça quantos pontos eu vou fazer. No de pontos altos duplos eu não achei legal fazer reduzido como eu normalmente faço, não. Eu pego toda a volta do ponto, né? Aí eu já parto para o ponto alto. Faço 1, 2. Só isso aqui e tá terminado o chale. Eu não medi quanto deu, quanto ficou de tamanho. Para o ponto que eu considero que eu usei o novelo todo, porque eu acho que aqui não ia dar mais 2 carreiras dessa. Então é isso, eu vou botar aqui na edição, eu vou botar o tamanho que ele ficou dessa parte de cima, né? Da parte maior e da parte menor. Então é aquele esquema, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.